Êxodo capítulo 20, versículo 12. Êxodo capítulo 20, versículo 12. Nós passamos os 4 primeiros mandamentos, e esses mandamentos, os 4 primeiros, têm a ver com a nossa relação com Deus. A partir de hoje, a partir do 5º até o 10º, estes 6 outros mandamentos têm a ver com a nossa relação com o próximo. Então, relação com Deus é importante. Os 4 primeiros, e o primeiro é não terás outros deuses, e os 6 últimos têm a ver com o nosso relacionamento horizontal, com uns com os outros. E assim começa, portanto, essa nova série. O 5º começa esse novo enfoque. 5º mandamento, versículo 12: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Qual é a essência do 5º mandamento? Honra a teu pai e a tua mãe. Vamos orar. Deus e Senhor, nós nos curvamos diante de Ti, certos de aceitação da Tua parte, por causa do que Cristo fez por nós na cruz. Obrigado, porque temos livre acesso ao Teu coração, livre acesso à Tua palavra, e por isso nós podemos lê-la e nela meditar. Ajuda-nos agora a compreendê-la para podermos praticá-la. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Queira assentar-se. Começarei com um exercício. Vou fazer um exercício com os irmãos. Eu vou ler aqui algumas frases, vão prestar bastante atenção e vão dizer se estas frases seriam de um autor moderno, contemporâneo, ou se seria de um autor antigo. Pelo estilo você vai identificar. O mundo está passando por tempos difíceis. Os jovens de hoje só pensam em si mesmos. Eles não têm respeito para com os pais ou com a velhice. São impacientes e se rebelam contra qualquer restrição. Eles falam como se soubessem de tudo. E o que os adultos classificam de sabedoria, para eles é bobagem. Quanto às moças, elas são atrevidas, indecentes e masculinizadas na fala, no comportamento e no jeito de se vestir. Fecha aspas. Texto antigo ou texto contemporâneo? Os que são pelo texto antigo, levantem a mão. Obrigado. Os que são pelo texto contemporâneo, levante a mão. Está vendo como é que está dividido? Contemporâneo ganhou um pouquinho. Irmãos, isso é um texto de um pregador medieval. Chamava-se Pedro o Eremita. Pedro o Eremita, que aliás foi o primeiro capitão da primeira cruzada que saiu da Europa para conquistar Jerusalém aos turcos. E essa primeira viagem foi em 1096. Então ele, por aí, 1096, 97, 98, ele morreu em 1115. Então, para o irmão ter uma ideia de como é velha esta sentença, e parece que o tempo passa, mas os filhos não aprendem. Nós, os filhos, temos dificuldade de aprender a tratar os nossos pais com o devido respeito que eles merecem. E se formos honestos, a maioria de nós, irmãos, teria de confessar que não valoriza os pais tanto quanto eles deveriam ser valorizados. E é sobre isso, exatamente sobre isso, que versa o 5º mandamento: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. O apóstolo Paulo, escrevendo em Efésios, capítulo 6, versículo 2, dirá que este 5º mandamento é o primeiro mandamento com promessa. E a promessa é essa: para que se prolonguem os teus dias na terra. Quer viver muito tempo? Então o segredo é esse, diz a Bíblia. O segredo é honrar o pai e honrar a mãe. Veremos primeiramente, irmãos, que esse é um mandamento, infelizmente, muito atual. É um mandamento muito atual. Você viu que no século XII,
1096, alguém já estava tendo problemas com isso, né? Você viu que ele disse, os jovens de hoje só pensam em si mesmos, eles não têm respeito para com os pais ou com a velhice. Tá certo, isso foi em 1096, que tal 1935? Um pouquinho mais para cá, mais perto da gente. Em 1935, um dos piores casos de ódio foi registrado num testamento deixado por um senhor, tem aqui o nome dele que eu não vou dizer, e no testamento ele disse o seguinte: para as minhas 2 filhas, em razão de sua atitude não filial para com o pai, deixo a soma de $1 cada, $1, R$1, R$2, pronto, e a maldição de um pai, que suas vidas sejam miseráveis, infelizes e tristes, que morram logo e de morte dolorosa. Está apavorado, né? A última linha é pior ainda: que suas almas vão para o inferno e sofram os tormentos dos condenados eternamente. Eu só queria saber o que essas meninas fizeram com esse velhinho para ele escrever um testamento nesses termos. Tudo bem que o nosso relacionamento com os pais não se deteriore a esse ponto, mas então você me explique, por que foi criada em 1991 em São Paulo a Delegacia do Idoso com um serviço chamado SOS Idoso? Alguns funcionários dessa delegacia entrevistados disseram que sempre recebem queixas de pais que apanham dos seus filhos. Ouviram bem o verbo? Pais, idosos certamente, que apanham dos seus filhos, irmãos. E de avós que são agredidos por netos, em geral, diz a reportagem, adolescentes. Pais que apanham dos filhos. Tá bom, no meu relacionamento com meu pai, tudo bem que eu tenho lá meus entreveros com ele, mas não chega a esse ponto. Então por que o então presidente Itamar Franco teve que sancionar uma lei em 22 de abril de 1993, obrigando, abre aspas, filhos maiores de idade a sustentar na velhice pais que sejam carentes? E esse sustentar aqui, irmãos, é o verbo correto, porque quando a Bíblia diz honra a teu pai e a tua mãe, o que está por trás dessa honra não é só um benção pai, benção mãe, não é só uma coisa formal e fria, mecânica, não. O que está por trás disso é sustente o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra. Sustente é o verbo. Lembra que estamos diante de uma sociedade sem nenhuma provisão social, sem nenhum serviço social para amparar o idoso. As sociedades antigas mandavam o idoso para longe, para morrer longe dos olhos dos filhos. As sociedades pagãs, em algum lugar, se você procurar, ainda há isso hoje. Mas nos 10 mandamentos já temos provisão de Deus para o bem-estar do ancião. Deus não queria que o ancião ficasse ao desamparo. É uma vergonha o que aconteceu com um velhinho de 93 anos chamado FK. Diz uma reportagem no jornal, dizendo que o velhinho FK, de 93 anos, foi abandonado por seu filho no asilo há mais de 10 anos. Durante esse tempo, nunca recebeu uma visita do filho Carlos. O Carlinhos nunca foi ao asilo, irmãos. O Carlinhos não vai visitar o pai há 10 anos. Isso não é o velhinho reclamando, não. São os próprios funcionários do asilo que testificam. Eles mesmos podem dizer. É verdade que Carlinhos liga de vez em quando para o pai lá. Ligar é uma coisa. Mas o velhinho não nasceu. Esse velhinho é pré-telefone. Ele é mais velho do que Alexandre Graham Bell, que inventou o telefone.
Então ele precisa, não é de telefonema, ele precisa de abraço, Telefone é coisa boa, resolve muito problema, Skype ajuda a resolver outros, mas nada substitui um abraço apertado, aquele que estala até os ossos da alma. Precisa, o ancião precisa disso, a criança precisa também, o ser humano precisa, nós nascemos com essa precisão, nós nascemos com essa necessidade, precisamos de abraçar, e quanto mais ancião, quanto mais sozinho, irmãos. Por que sozinho? Porque quanto mais o tempo vai passando, os amigos daquela faixa etária vão morrendo. Está entendendo, jovem? Ei, adolescente, está entendendo por que o velhinho precisa disso? Porque os amigos dele estão morrendo. Semana passada morreu um, mês passado morreu outro. Está tudo em fila assim, ó, tudo enfileirado. Estão morrendo. E ele com isso se sente cada vez mais sozinho neste mundo. Aquele amigo com quem ele conversava toda semana partiu há um mês, e agora? Aquele filho que dava atenção morreu também, de repente aconteceu isso. Então honra teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Como esse ancião é ficar, há milhares e milhares de outros infelizes anciãos que vivem ou vegetam a contragosto, com muita tristeza em seus corações, porque eles poderiam dizer com toda razão as palavras de Eclesiastes 12:1: não tenho nesses anos contentamento, não tenho prazer algum em estar vivo. Que coisa triste, que coisa triste. Além de ser atual, este é um mandamento, irmãos, em segundo lugar, que pode e deve ser ensinado. Este é um mandamento que pode e deve ser ensinado. Honrar os pais é algo que os filhos aprendem, porque ninguém nasce sabendo, e aprendem com quem, irmãos? Os pais é que têm que ensinar isso aos seus filhos. A maneira como eu trato os meus pais sinaliza para os meus filhos como é que eu vou ser tratado. Se eu ligo nada para os meus pais, não honro a vida deles, não lhes dou respeito algum, eu estou dizendo para os meus filhos o seguinte, está vendo? É assim que eu quero ser tratado. É assim que eu quero ser tratado. Então, pais, de certa forma, depende de nós, os pais, os avós, a maneira como a gente está criando os nossos filhos, vai dizer se eles vão nos honrar ou não. Aliás, esse quinto mandamento, irmãos, não foi dado a crianças, não é? Não foi dado a crianças. Esse mandamento foi dado para marmanjo, para adultos, que já sabiam até o que era adorar um bezerro de ouro, e se prostram diante do bezerro e fazem uma festa a ele. São adultos, portanto, que aprendem e que devem ensinar aos seus filhos que devem os pais ser honrados em todo o tempo. E são estes os adultos, em geral, os que mais transgridem o quinto mandamento. Alguns filhos acham que os pais deixam de ser pais só porque eles ficaram velhos. Não, irmão. Os pais continuam sendo pais, mesmo com 70, 80, 90, 100 anos. O título da paternidade não foi tomado deles. Eles continuam sendo pais, portanto, continuam merecendo ou não, devem, mandamento, ordenança, devem ser honrados, respeitados, sustentados até, se for o caso. Nós não podemos, com as nossas leis humanas, invalidar a lei de Deus, como aconteceu aqui no tempo de Jesus. Olha o texto que eu vou ler aqui em Marcos capítulo 7, se você quiser abrir para acompanhar. Marcos 7, do versículo 9 ao 13, nós temos ali uma denúncia de Jesus. Veja como Jesus flagra os vícios da sua sociedade e os denuncia veementemente. Marcos capítulo 7, versículo 9, disse-lhes ainda Jesus: bem sabeis rejeitar o mandamento de Deus, o quinto mandamento, ele não especificou o número, para guardardes a vossa tradição. Pois Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe,
E Moisés disse também: quem maldisser ao pai ou à mãe, certamente morrerá. Mas vós dizeis, os fariseus, os judeus da época de Jesus diziam: bom, se um homem disser a seu pai ou a sua mãe: olha, papai, mamãe, aquilo que eu poderia dar a vocês, aquela mesada, não posso dar mais, é corbã. Aí pronunciava a palavra corbã e os pobres morriam de fome. O que quer dizer corbã? Isto é, oferta ao Senhor. Olha que malandragem do judeu. Até para enganar os pais, até para fugir do compromisso com os pais, inventou-se uma palavra, corbã, oferta para o Senhor. Aí eu, em vez de mandar mesada para o meu pai e para a minha mãe, que precisam de mim para o seu sustento, eu chego para eles e digo: olha, corbã para o senhor, corbã para a senhora, como se corbã sustentasse alguém. A barriga vazia não se enche com corbã. Jesus está denunciando: ao invés de dar essa oferta para Deus, dê essa oferta para o seu pai que está morrendo de fome. É isso que ele está dizendo. E não mais lhe permitis fazer coisa alguma por seu pai ou por sua mãe. Não faz mais nada, porque é corbã, é oferta ao Senhor. 13, invalidando assim a palavra de Deus. Invalidando, tornando inútil, dizendo que a palavra de Deus não vale nada. Invalidar é dizer que não vale nada. Não vale nada a palavra de Deus. Honra a teu pai e a tua mãe, diz o Senhor. Êxodo 21:15, quem ferir a seu pai. Seria bom colocar esse versículo numa plaquinha e pendurar na porta de uma casa onde houver terceira idade. Quem ferir a seu pai ou a sua mãe, prescrevia Moisés, certamente será morto. O velho veio para cima de mim, eu dei um tapa nele. O que tinha que acontecer com esse moleque? Moleque, porque é um moleque, né? Uma pessoa que faz uma coisa dessas com o seu pai não pode ser chamado de homem, é um moleque. Então esse moleque será levado perante as autoridades judaicas, e a Bíblia diz que ele certamente, não tem apelação, inapelavelmente será morto. É a mesma punição, irmãos, para sequestradores. Êxodo 21:16, é o versículo seguinte: quem raptar um homem e o vender, ou for achado na sua mão, certamente será morto. Pena de morte para aqueles que sequestravam as pessoas em Israel. Dura a lei, mas é a lei. Dura lex, sed lex. Mesmo desrespeito verbal, irmãos, é passível de punição capital. Versículo seguinte, Êxodo 21:17. Quem amaldiçoar, não precisa nem dar tapa não. Quem disser qualquer maldição contra o seu pai e a sua mãe, certamente será morto, inapelavelmente apedrejado. Não tem jeito. E o quinto mandamento é: honra teu pai e a tua mãe. Os meninos judeus aprendiam isso? Aprendiam. Exemplo de um menino judeu que aprendeu isso? Davi. Exemplo de um menino judeu que aprendeu isso? Paulo. Exemplo de um menino judeu que aprendeu isso? Jesus. Davi. Davi pode ser citado como alguém que aprendeu e praticou isso. Ele estava fugindo certa vez do homem mais importante da sua terra, o rei Saul. O rei Saul queria a cabeça de Davi rolando pelas colinas de Golã abaixo. E Davi se escondeu na caverna de Adulão. E ali ele recebeu os seus familiares. E com os familiares, imagina a cena, tem que ver o pai e a mãe que ele tanto ama e os irmãos numa caverna, escondido porque o rei quer cortar-lhe a cabeça. Ele vai então para Moabe, terra vizinha, do outro lado do Jordão, e ele conversa com o rei de Moabe e diz assim a ele, 1 Samuel 22:3: peço-te que meu pai e minha mãe fiquem convosco, rei de Moabe, até que eu saiba o que Deus há de fazer de mim. Rei de Moabe, por favor, fique aí com o papai, com a mamãe, guarde, proteja esses dois velhinhos, até que eu saiba o que Deus vai fazer com a minha vida. Porque Saul eu sei o que ele quer fazer com a minha vida, mas Deus é que é importante. O
que ele vai fazer comigo? Não sei ainda. Então, quando eu souber o que Deus fará de mim, eu vou e busco. Tá bom? Tá bom, o rei concordou, e assim tomou-se essa providência. Outro judeu que cuidou bem dos seus pais, Jesus. Lembra? A Bíblia diz que ele, Lucas 2,51, era sujeito aos seus pais. Era-lhes sujeito. Lucas 2,51. Que coisa bonita para um adolescente ler na Bíblia, né? Que Jesus era sujeito aos seus pais. Especialmente adolescente que já acha que os pais não têm mais nada para dizer, que os pais já ficaram velhos antes da hora, são de outra geração, e são mesmo de outra geração, não há negar. Mas Jesus, diz a Bíblia, era-lhes sujeito. E não só era sujeito, obedecia a eles, como também praticou o 5º mandamento. Sabe quando? Na cruz. Pregado na cruz, a Bíblia diz que Jesus, vendo ali a sua mãe, e a ele, filho mais velho, competia socialmente dela cuidar, ele, vendo também o discípulo a quem ele amava, João, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo João a recebeu em sua casa. Jesus, o filho mais velho, morreu e Maria não foi para um asilo. Se foi para um asilo cuidado por João, segundo recomendação de Jesus. Que coisa, irmão. Isso até na cruz, morrendo, sangrando, suado, sem forças, ele ainda se lembra de mãe, e ainda se lembra que ela precisa, que ela não tem forças para ser sustentada sozinha, ela que precisa ser cuidada, e nesse instante Jesus se lembra dela e diz: filho, eis aí tua mãe, mulher, eis aí o teu filho. Desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Meus irmãos, isso é muito sério, é muito sério. O que Jesus fez na cruz, nesse momento de cuidar da sua mãe, de honrar a sua mãe, mesmo no instante final, deveria ser padrão para todas as sociedades, brasileira inclusive, mas não é. Você vai pensar, sociedades europeias são muito mais desenvolvidas, então a gente é só copiar delas. Olha o que eu li no jornal em 2004, deve ter mudado, mas eu li no jornal o seguinte: o governo francês decidiu criminalizar o descaso das famílias para com os idosos. A decisão foi motivada pela informação de que, abre aspas, a taxa de suicídio entre idosos na França que vivem sós é a mais alta da Europa, 62 pessoas por semana. Por semana. 62 idosos achando que a vida não vale mais a pena. E dão cabo à sua vida. A lei francesa diz que os filhos adultos têm de cuidar dos seus pais. Já dizia em 2004. O artigo 207 do Código Civil declara que os filhos têm a obrigação legal de honrar e respeitar os seus pais, fornecer-lhes pensão e abrigo, e dar-lhes abrigo. Os que não o fazem podem ser presos ou multados. Isso é a lei já vigente em 2004. Mas em 2004, diz assim: agora o Código Civil quer apertar ainda mais, tornando crime o fato de descendentes de pessoas que vivem sós não, aspas, procurarem se informar regularmente do estado de saúde dos seus idosos. A mudança na lei se deu depois que 15 mil idosos morreram na onda de calor do último verão de 2004, e seus corpos não foram procurados durante várias semanas, porque as famílias tinham viajado de férias e deixado os velhinhos para trás. 15 mil morreram, sem que ninguém soubesse. O mandamento é atual, o mandamento deve ser ensinado, e por fim, irmãos, esse é um mandamento que protege a todos. Protege a todos. Este é um mandamento que protege não só os pais, os velhinhos, mas toda a família, porque para Deus a família é o pilar primeiro da sociedade. A família é o ingrediente essencial à sobrevivência de qualquer estrutura social.
quanto pior estiverem as famílias, pior estará a sociedade. Não é possível que ninguém relacione uma coisa com a outra. E não é possível que nós nos curvemos aos ídolos da pós-modernidade e deixemos as famílias ao léu. Salomão adverte: o que aflige a seu pai e faz fugir a sua mãe é filho que envergonha e desonra. Que tipo de filho é você? Aquele de quem os pais estão correndo o tempo todo e fugindo? É filho que envergonha e desonra. É triste ver como os anciãos são discriminados, irmãos, e maltratados em nossas grandes cidades. É triste olhar no rosto de um motorista de ônibus e ver a reação dele quando quem entra no ônibus é alguém da terceira idade. Eu já fiz questão de fotografar o rosto de muitos motoristas de ônibus quando entra um velhinho. Parece que esse motorista não tem pai, não é humano. Uma vez um ônibus, um parente nosso, terceira idade, entrou no ônibus, está viajando, de repente o ônibus deu uma arrancada, uma freada, que o velhinho estava no meio do ônibus, foi lá para trás, se relou todo, se machucou, os óculos caíram para um lado e para o outro. Isso é forma de tratar alguém. Eu já falei com a minha mulher, entrando na terceira idade, eu espero que esteja longe ainda. Quantos anos eu tenho? Eu, irmãos, vou pegar a minha mala pequena e vou cair fora de uma cidade que não valoriza a terceira idade? Que isso? Isso é maneira de tratar o ancião? Eu não quero ser ancião numa cidade dessas. Desculpe os irmãos que estão aqui sofrendo aqui, mas é melhor sofrer em outro lugar, onde a terceira idade seja um pouquinho mais valorizada. O sábio Salomão avisou que devemos obedecer aos pais. Provérbios 23, 22. Escute o seu pai, pois você lhe deve a vida. Você lhe deve a vida, Salomão disse. E não despreze a sua mãe quando ela envelhecer. Eu acho que mãe, quando envelhece, fica mais bonita ainda, não fica? Aquele cabelo branco, aquelas ruguinhas tão... É bonito ver. E a gente se envergonha da terceira idade, e a gente maltrata essa geração. Provérbios: quem caçoa, isso é nova linguagem, nova tradução na linguagem de hoje. Quem caçoa do seu pai ou despreza a sua mãe quando ela fica velha, será comido pelos urubus, ou terá os olhos arrancados pelos corvos. Trata mal a sua mãe que você vai ver o que espera você lá na frente. Urubu e corvo brigando para ver quem pega o olho direito e o olho esquerdo. Segundo Provérbios 30, versículo 11. Mas eu quero terminar, irmãos, com uma história da literatura alemã, um conto dos irmãos Grimm. Era uma vez um velho, muito velho, velhinho. A sua vista ficara enfraquecida, os seus ouvidos ensurdeceram, os joelhos tremiam. Quando ele se sentava à mesa, mal conseguia segurar a colher e fazia manchas de sopa na toalha. Também já babava um pouco. O filho e a esposa do filho se enojavam disso e fizeram com que o velho fosse comer sua sopa num cantinho atrás do fogão. Davam-lhe a comida em tigela de barro, às vezes comida insuficiente. Isso não é real, isso é literatura, né? O conto dos irmãos Grimm. O velho olhava entristecido para a mesa e os seus olhos marejavam. Certa vez, suas mãos trêmulas não conseguiram segurar a tigelinha. Ela caiu e se quebrou. A jovem mulher ficou desgostosa e suspirou, mas nada disse. Depois foi e comprou para o velho, a preço bem barato, uma gamelinha de madeira. Sabe o que é gamela, né? É uma tigela de madeira, bem baratinha, na qual ele tinha que comer de agora em diante. Um dia,
o pequeno neto de 6 anos apareceu na sala com algumas tabuinhas. E o pai perguntou: meu filho, o que você está fazendo com essas madeiras aí, essa tabuinha aí? Ele disse: estou fazendo uma gamelinha, que é para o papai e a mamãe comerem quando eu for grande.